Nós vivemos um momento onde escritórios, empresas, lojas têm tido a sua experiência no local extremamente comprometida por vários fatores da pandemia. Qual é a melhor saída para lidar com isso nesse momento? Bom, a melhor saída para lidar com isso nesse momento é entender que essa experiência que tinha que ficar só no ambiente físico, fechada naquele espaço, hoje ela precisa ir também para o digital. Então, ela tem que funcionar como se não tivesse mais barreira entre o físico e o digital. Então, a loja que eu estou vendo fisicamente, mesmo se eu não posso mais ir até lá, eu tenho que ter essa mesma visão, essa mesma experiência e algumas das sensações. O museu que a gente não pode visitar, de alguma maneira, um tour pode acontecer por lá. Então, a experiência nunca foi tão importante como agora, só que ela precisa sair do ambiente físico e entrar dentro dos nossos celulares, computadores e qualquer meio digital que a gente tem. Bem-vindos ao Story Talks Café. Eu não estava preparado para fazer isso. Mas, enfim, bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Toda semana, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está no quadrinho aí de baixo para quem está vendo por vídeo, conversamos com alguém incrível. E hoje, excepcionalmente, temos uma pessoa que é muito preocupada com o próprio cenário. Na verdade, né, Paulo, nosso convidado do programa anterior também era muito preocupado com o próprio cenário. Olha como as coisas se conectam, não é? Mas quem é a nossa convidada de hoje? Nossa convidada de hoje é arquiteta, empreendedora e criativa, especialista em retail design e design estratégico pelo Disney Institute e Instituto Europeu de Design. Ela é especialista em projetos que combinam design, inovação e experiências. Criou a Giandu Arquitetura de Negócios e assina projetos para grandes marcas em todo o Brasil e Portugal. É professora na ESPM e uma porta-voz de conteúdos que envolvem criatividade, repertório e espaços com emoção e experiência. Com vocês, Rafaela Dalmasso. Muito bem-vinda. Obrigado, meninos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Prazer com vocês. Fazia tempo que a gente queria te trazer, viu, Rafael? Verdade. Que bom que esse dia chegou, né? Não, desde que começou o programa, a gente fez uma pré-lista das pessoas que a gente queria. Então, eu estava lá desde a primeira lista. Que bom. Honrada de estar sempre com vocês, sem essas mentes aí super criativas. Que bom, que maravilha. Rafaela, nós vamos falar sobre um monte de coisas hoje, mas eu queria começar falando de uma coisa, perguntando para você de uma coisa, que sempre me chamou a atenção na sua atitude, desde que eu te conheci, que a gente fez o primeiro treinamento, antes de palestras, essas coisas todas. Sim. Você é uma pessoa de um repertório, de um volume de referência, viaja o mundo o tempo inteiro, pesquisa sem parar. De onde veio isso? Como é que você aprendeu a fazer isso? Porque as pessoas precisam muito de repertório, você é especialista. Bom, eu acho que tudo começa aí com uma curiosidade que veio ali da infância, da minha família, né? Eu sou a filha mais nova de uma família aí de 5 irmãos, então você imagina, né, que numa casa italiana, com um monte de gente, com 5, acontece muitas coisas o tempo todo, né? Eu sou a mais nova, então os meus irmãos já tinham namorados, então a casa era sempre muito cheia, com muita gente, e eu sempre fui encantada com as coisas, né? Era as roupas que as amigas das minhas irmãs vestiam, que as minhas irmãs vestiam,
existiam, os papéis que meu pai estava lendo, os livros que ele estava lendo. A minha mãe era muito envolvida com todas as questões sociais, então quando eu via, eu estava ajudando numa distribuição de alguma coisa. Enfim, sempre foi uma infância muito movimentada, e essa curiosidade ficou comigo. Morei no Mato Grosso muito tempo e a gente sempre viajava, né? Era uma das coisas que meu pai sempre priorizava, é que a gente viajasse, que a gente visse coisas novas. E eu lembro desde muito pequenininha, ele sempre me falava: tem muita coisa para se ver nesse mundo, tem muita coisa para se ver nesse mundo. Rafa, você vai ainda conhecer muita coisa nesse mundo. E eu acho que isso ficou na minha cabeça, e essa ansiedade, é uma ansiedade generalizada que a gente chama de curiosidade, mas que ela tá ali, que eu tenho essa vontade, essa curiosidade de sair, de ver coisas novas, ver coisas diferentes. E pode ser em viagens, mas pode ser numa volta no bairro, né? Ou pode ser numa andada, numa volta numa mesma rua. Então daí eu começo a observar que as flores já estão diferentes, aquela árvore não estava ali ontem, né? Aquela lixeira foi removida. Então, assim, eu tenho um olhar, assim, curioso em relação às coisas. É um pouco um raio-x, eu vou passando e vou olhando. Agora, daí depois, isso daí vai conectando na minha cabeça de alguma maneira, né? Sabe que isso de ter um olhar curioso, eu preciso fazer um comentário aqui. Hoje de manhã, enquanto eu passeava com os meus cachorros, eu estava ouvindo um podcast que era uma entrevista com o Condzilla, né, aquele diretor de clipes de funk e tal. Ele falou uma coisa que eu não consigo assim, eu não consigo tirar da minha cabeça, e tem tudo a ver com o que você falou. O entrevistador perguntou para ele, né, de onde ele tirava, né, as ideias, as referências e tal. E ele falou assim: olha, eu vim da periferia do Guarujá. Quando eu fui para São Paulo, né, começar a fazer clipe de funkeiros grandes e tal, etc., eu ficava olhando para as coisas ao meu redor, para os detalhes que eram diferentes do lugar de onde eu vim. Então, por exemplo, eu via lá uma rapaziada na periferia, todo mundo segurando garrafa de vodka. E eu não entendia direito o que aquilo significava, mas eu olhava para aquilo e falava: nossa, isso deve significar alguma coisa nesse lugar. E ele aproveitava, e quando ele ia fazer o clipe, ele focava nos caras segurando a garrafa de vodka, mesmo que ele não entendesse exatamente o que era aquilo, né? Para você é um processo um pouco parecido? Você falou isso, Bruno, é impressionante. Você falando isso, eu estava me lembrando. Eu nasci numa cidade de interior do Mato Grosso, uma cidade super jovem, que tem praticamente a minha idade, não que eu seja tão jovem, mas enfim, é uma cidade jovem. E eu lembro das primeiras vezes que eu vi uma cidade grande, eu nunca esqueço que era Curitiba. A gente chegou em Curitiba e a gente estava num ponto da cidade que era mais alto e que a gente via os prédios. A minha cabeça, eu ficava imaginando o que estava acontecendo dentro daquelas janelinhas, daqueles pontinhos, assim, né? Eu ficava olhando e pensando nisso. Agora, você falando novamente, eu morei nos Estados Unidos um tempo, que eu fui trabalhar e estudar, e era no período da faculdade, e eu lembro que um dia eu estava voltando, era dia de Natal, voltando para casa, e eu passava e já estava acontecendo as festas de Natal na casa das pessoas, né? Eu olhava, eu quase assim quebrava o pescoço olhando. Eu tentava imaginar assim que roupa que elas estavam vestindo, o que elas estavam comendo, se a árvore de Natal delas era, sei lá, vermelha e dourada, ou se era verde, de que cor que era, será que tinha muitos presentes, poucos presentes, será que os pacotes eram grandes, pequenos? Então a minha cabeça, ela vai olhando essas coisas e vai viajando, vai contando uma história aí, né? Então, quando pedem assim, o que me inspira, tudo me inspira, assim, né? Pode ser a coisa mais cotidiana. Lógico que eu adoro ver coisas novas, diferentes, novas sensações, mas eu vou falar que, e aí é um pouquinho mais madura, né? Cada vez mais as coisas mais simples e absolutamente qualquer coisa me inspira, né? E falando desse tempo de pandemia, né? Que a gente ficou fechado,
ficado aí sem olhar o mundo, sem olhar tudo isso, né? Eu senti muita falta, mas aí fui procurando outras coisas que pudessem me inspirar. Esse caminho... Opa! Não. Como é que você faz para como é que eu vou dizer, visitar outros lugares estando presa em casa? Quer dizer, óbvio que eu sei que você vai me responder, tem a internet e tal, mas quais são suas referências nesse momento? Olha, e eu vou te falar que são as mais diversas. Na pandemia, eu descobri uma nova paixão que vocês estão... Quem está assistindo, né? Tem gente que só está ouvindo, mas quem está assistindo está vendo que eu me apaixonei por plantas, né? Eu sempre tive plantas na minha história toda, mas na pandemia eu virei a tia das plantinhas, né? E realmente, tipo assim, aquela... Plantas. A gente já pode trocar figurinha de planta. Maravilhoso, planta. E aí, tanto é que eu tenho uma aqui que está atrás de mim, que eu olho todo dia e falei, gente, ela cresceu mais ainda. Eu me impressiono. Então, assim, coisas que mesmo na pandemia me inspiraram. As plantas. Então, assim, eu descobri todos os verdes que eu nunca tinha descoberto na vida, todas as manchas, todos os formatos. Então, isso me deu uma percepção visual e quase uma percepção de estado de presença, né? Essa planta está gostando desse lugar, não está gostando. Então, eu descobri várias coisas nisso. Só que também, e não vou falar assim, entra no site, pesquisa isso. Não é isso. Eu vejo que as coisas assim, então, por exemplo, eu assisto um filme, uma série, tem a história que está rolando, mas assim, aquela fotografia, aquele cenário, aquela luz, aquele figurino, me desperta, me chama muita atenção. Tanto é que eu sou bem demorada assim, para assistir as séries, que eu vou parando e vou fazendo uma pesquisa, né? Anos 70. Será mesmo? Será mesmo? Você está assistindo? Está assistindo série junto com a Rafa, aí ela fala, peraí. Aí faz a pesquisa. Não, eu falo, esses dias eu estava assistindo uma série, aquela O Paraíso da Serpente, e de repente eu falei, não, e é baseado em fatos reais, mas agora eu acho que eles exageraram. Parei a série com quem estava assistindo comigo, falei, eu vou pesquisar para ver se é isso mesmo, né? E aí fui lá pesquisar para ver, vi as fotos, né? As fotos reais. Então, assim, o que eu estou vendo ali é um mergulho, é uma busca, né? Tanto é que às vezes eu não estou gostando da história, né? Do enredo, mas aquela fotografia é tão fascinante para mim que eu continuo quase até sem áudio, sabe? Só pelo visual. Então, assim, eu vejo que essas coisas me inspiram, né? Então, pode ser um seriado, pode ser um filme, pode ser uma revista, um livro, né? Então, assim, qualquer fagulha pode né? E assim, tudo te inspira? Não, e daí você passa por dias que você não está encontrando graça em nenhuma coisa, né? Mas geralmente eu faço essa pesquisa e adoro observar as pessoas, o comportamento das pessoas, né? O que as pessoas estão fazendo, o comportamento. Isso que eu te falei quando eu falei para vocês que eu passava lá e imaginava a roupa que o pessoal estava no Natal. Então, assim, eu adoro sentar num lugar e ver, tipo, olha só, as guias de cachorro agora estão mais grossas, mais finas, estão né, tão neon. Então, assim, eu gosto dessa observação do cotidiano, né? E aí, sei lá, algum momento isso vai vir para um projeto, ou não, ou simplesmente aumentar o repertório, e essa conexão vai acontecer no momento que ela precisa acontecer. Rafa, aí eu quero perguntar uma coisa para você, no sentido até de metodológico. Essa é uma conversa interessante aqui em casa, porque o que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que, no geral, claro que eu esqueço coisas também, sim, como todo mundo, mas, no geral, eu tenho uma memória muito, muito precisa, eu me lembro muito bem das coisas. E a minha esposa, Kátia, é exatamente o contrário disso. Ela esquece absolutamente tudo.
Então, o que acontece? São atitudes um pouco diferentes. Ela, quando vê alguma coisa que ela acha interessante, como você estava dizendo, casualmente, numa situação qualquer, ela precisa fotografar aquilo, ela fotografa aquilo, ela salva alguma referência, porque ela precisa ancorar aquilo para ela, né? E, em geral, eu raramente faço isso, mas as coisas brotam quando eu estou criando, elas vêm, as referências vêm, porque a minha cabeça funciona assim. No teu caso, é mais instrumentalizado ou é mais solto em memória? Ai, tão engraçado você perguntar isso, porque agora eu estou pensando nisso. Visualmente, eu tenho duas questões. Eu tenho uma questão, então eu sou sensorial e visual, né? Então, isso tudo, ela é um pouco mais natural, ela flui, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava criando uma fachada, e para mim era muito certo que tinha que ter aquele elemento vazado, daquela cor, né? E daqui um pouco eu fui entender, acessar na minha memória de onde que tinha vindo aquela referência. Legal. Então, visualmente, ele acontece um processo mais fluido, mais intuitivo, assim. Na questão, por exemplo, de conteúdo, na questão de aprendizado que envolva, por exemplo, fala, eu preciso anotar. E aprendi com você, né, Paulo? Eu preciso roteirizar isso. Então, eu preciso trazer essas anotações. Se eu não trago coisas novas que eu estou ouvindo, de uma maneira que eu preciso escrever, que daí eu escrevo, eu olho aquilo, e aí sim aquilo pode entrar num processo, né, um pouco mais automático, mas eu sei que eu tenho, são coisas diferentes, né? O visual e o sensorial, e ele aparece, né? Então, por isso, assim, quando eu preciso, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele aparece. Mas o outro ponto, quando é um pouquinho mais de conteúdo, que envolva palavras, um contexto escrito, aí eu preciso ter isso anotado, porque senão isso se perde e não aparece mais. Não, e eu tenho que registrar uma coisa muito legal aqui para você, que é o seguinte: alguns anos atrás, a gente já se conhece, acho que uns 3 anos, algo assim, talvez um pouquinho mais. Agora, veja só, Rafaela me procurou porque ela não estava confortável falando em público, ela queria se aprimorar, ela não estava se sentindo confortável com isso. Isso, cerca de 3 anos atrás, ela fez uma série de coisas com a gente convidou a Rafaela para o palco de um evento. De lá para frente, ela não parou mais, e hoje, antes do programa, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu esqueci de dizer, mas eu estou dando aula na ESPM. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu lembro, Paulo, eu já tinha, quando eu te procurei, eu já tinha o mercadinho de design, e era o começo aí era o começo dos stories, tá? Era o começo dos stories. E aí, quem ajudava a gente nessa questão de marketing, de redes sociais, falava assim: Rafa, agora a gente já fez tudo que a empresa, a agência podia fazer. Você precisa aparecer. Para eu aparecer, gente, eu tinha que fazer escova no cabelo, maquiagem, porque eu achava que tinha alguma coisa que eu não estava bem, mas não era nada com a minha imagem, né? Na verdade, eu estava insegura com o conteúdo, né? E aí foi essa grande descoberta, esse destravamento aí, e não parou mais. E aí, Paulo, eu adoro falar, que todo mundo fala assim: ai, Rafa, mas sabe por que eu não faço stories? Porque, diferente de você, que fala super bem, eu falei: não, então deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história que eu não falava nos stories e tinha um super trauma, super trava, o que foi devidamente destravado, agora nunca mais paro. Maravilhoso. Rafa, me diz uma coisa, além de você, né, destravar e tal, o que isso mudou para você em termos de negócios? Você passou a fazer mais negócios, por exemplo, quando você passou a aparecer mais?
Não, mudou absolutamente tudo. Em relação a aparecer, eu acho que esse é um ponto, né, que a gente vai falar, quando a gente fala aí de redes sociais e o posicionamento, né? Hoje a gente tem na mão uma ferramenta muito poderosa que eu posso expressar exatamente o que eu quero, né? Uma vez eu tinha que chamar uma assessoria de imprensa para falar o que eu queria, né, dizer. Hoje não. Então eu coloco meu celular do lugar onde eu estiver e falo, e quem está do outro lado me ouve exatamente, né, eu falando, né, dessa maneira. Então, isso é uma super oportunidade da gente posicionar e trazer também as nossas ideias, o que a gente pensa. Desde que isso aconteceu, eu sinto que, assim, eu encontrei a minha voz no mundo, né? Porque eu sempre... Então, vocês imaginam que antes de começar a falar devidamente, eu sempre falei, né? Sempre fui muito falante, mas não conseguia falar no momento adequado ou com as pessoas adequadas. Então, nas redes sociais, isso foi fantástico, impulsionou muito os meus negócios, grande parte do que chega para mim de novos negócios, novas oportunidades, chegam através, a pessoa já chega falando, então, você sempre fala da questão da experiência, porque você sempre falou do repertório, então a pessoa já me ouviu, né? Então, parece que é uma reunião que ela tá contando da minha empresa para mim mesmo, que é sensacional. E fora isso das redes sociais, Bruno e Paulo, a questão de você conseguir comunicar o que você pensa de uma maneira assertiva, isso numa reunião de negócios, num networking, assim, foi life-changing para mim, assim, né? Mudou muito o meu jogo mesmo, né? Me deu segurança. O primeiro diagnóstico que o Paulo fez, ele falou, Rafa, não é que você não sabe, você tem uma diferença entre o que você sabe, o que você pensa que você sabe. Então, essa segurança toda muda completamente o jogo e realmente fez uma super diferença nos meus negócios. Então, hoje... lógico, sempre muito preparada, né? Isso não dispensa a preparação que a gente tem interna, de conteúdo, de tudo isso, mas hoje você pode me chamar daqui meia hora para uma reunião que eu vou com tranquilidade, né? Se eu tenho todo esse conteúdo já previamente, né, organizado, eu vou com tranquilidade para todos os lugares. Então, foi excepcional para mim isso. Sabe que você deu um insight muito legal aí, que é a história da pessoa já conhecer sua voz, né? Já saber o que você fala antes de uma reunião. E esse foi um dos pontos que eu usei para convencer o Paulo da gente abrir um podcast aqui. Porque eu sou um ouvinte de podcast, né, há praticamente uma década, e os podcasts que eu ouço com frequência, eu tenho essa sensação de intimidade com os apresentadores, mesmo que eu nunca tenha falado com eles, né? Porque todo dia eu ouço eles na minha cabeça, né? Isso é uma ferramenta muito forte. Como os nossos ouvintes agora, a gente está falando na cabeça deles, né? Oi, ouvintes! Estamos aí na sua cabeça. Isso é muito legal. Eu ouvi esses dias, eu participei de um workshop com o pessoal de voz Club. Gente, fugiu completamente. Clubhouse. E eles estavam falando que não tem nada, porque a nossa imagem, a gente pode aparecer em qualquer uma das redes sociais, com a minha foto e com o texto que foi o Paulo que escreveu para mim, né? A partir do momento que a gente está aqui falando, sou eu, é a minha voz. Se eu estou no Clubhouse, sou eu, é a minha voz. Ninguém editou, ninguém fez um texto e eu só simplesmente estou lendo aquele texto. Então, a gente consegue pela voz, né, e por a voz, o que a gente ouve, né, e o que a gente ouve, né, de duas maneiras, entender quem é aquela pessoa que está do lado, e é muito legal. Uhum. E o meu processo, eu sinto que foi uma devolução da minha voz, né, eu penso nisso, eu tinha essas ideias, eu tinha essas opiniões, mas eu não conseguia falar, né, então eu acho que foi uma grande devolução da minha voz.
esse processo, como é que é? Tem uma coisa que eu considero um pouco misteriosa, e você fez isso no palco para a gente, né, com um evento para nós e tudo, mas talvez na escola, na SPM, seja talvez até mais estranho, mais difícil isso. Falar de experiências, né? Porque experiência é vivência, você está num lugar, você está inserido num contexto onde decoração, figurino, todo um mundo em volta de você. E, então, definir experiência é pé quebrado, né? Você vai ter a experiência dentro do lugar e tudo. E aí, como é que a gente ensina? Como é que a gente explica às pessoas experiência? Conta pra gente um pouco disso. Você sabe que da mesma forma que criatividade, eu acho que a gente pode até trazer um paralelo entre criatividade e experiência. Criatividade parece que é algo muito solto, sem técnica e que magicamente acontece. Mas a gente estava falando aqui, né? Então vamos falar de criatividade. A gente tem repertório, você tem uma certa organização dessa criatividade, você tem um momento onde você dá vazão para ela e transforma ela em alguma coisa. Então, existe. A experiência é a mesma coisa. Esse grande mistério, essa grande mágica, ela é formada de alguns ingredientes. Quando a gente está sentindo um perfume, né? Você fala assim, nossa, esse perfume envolvente, mas ele é composto de notas, né? A nota de entrada, a nota que fica, a nota que sai, então tem um composto. Experiência também, né? Então, experiência a gente fala que ela tem várias camadas, né? Então, assim, tem toda a questão sensorial, então, auditiva, olfativa, toque, as formas, visual, tem toda a parte, né, sensorial, e também tem o que você consegue provocar nas pessoas, né? Então, são vários ingredientes que nos levam numa provocação, né, para levar a pessoa do estado A para o estado B, ou do A ao Z, né, conforme for a intenção daquele lugar. Então, como que a gente vai ensinar a experiência? A primeira coisa é a gente conhecer quem que vai passar por essa experiência, né? Então, a gente vem aqui com uma questão de comportamento de consumo, olhar para esse usuário e entender qual é essa experiência. Porque para a gente causar emoção no Paulo, pode ser completamente diferente da gente causar emoção no Bruno, né? Se o Bruno é mais afetivo, se o Bruno é mais sensorial, é um tipo de emoção. Se o Paulo é o outro. Então, por exemplo, o Paulo, a gente vai pegar ele pela música, pelo som, né? Então, a gente tem que saber com quem que é o nosso cliente, né? Tem uma loja, uma rede de loja nos Estados Unidos que a música é muito alta e as lojas são muito escuras, né? É uma loja de meninada, assim, muito a música alta, a loja escura, só tem foco ali naquelas roupas, e os pais não conseguem ficar dentro desses lugares, daquelas lojas. Eles falam assim, gente, eu não suporto aquela loja, aquele barulho, tudo escuro, eu consigo nem enxergar. Mas por quê? Foi feito para isso. Ela foi feita os adultos. Ela foi feita só para você deixar o cartão com o seu filho ou com a sua filha e você sentar ali no banquinho para esperar que ele faça as compras, né? Então, a gente vai falar de experiência, não tem experiência sem o usuário, né? Então, a gente precisa saber quem que é esse usuário, quais são essas sensações que a gente precisa despertar nesse usuário, né? E aí construindo essa experiência em cima disso, né? Na ESPM, eu dou aula de biofilia, que nada mais é do que essa conexão, né, do
Aham, e biofilia dentro dos ambientes de varejo, né? Então, o que é a biofilia? A biofilia é o encontro do homem com a natureza, né? Mas você fala assim, mas espera aí, como que encontro do homem com a natureza? Você está falando de loja que pode estar no centro da cidade, dentro do shopping center, aonde que isso tudo tem a ver? Tem, né? Quando a gente, o homem nasceu, né, na natureza, esse é o nosso ambiente, o nosso habitat natural, a gente foi separado, né, com a questão das cidades cada vez maiores, a gente ficando cada vez mais, né, urbanos, a gente foi separado da natureza. E a nossa sensação de bem-estar está conectada com a natureza, né? Então, quando você está muito estressado, o que você fala? Ah, quero ir para o sítio, para a fazenda, para a serra, para a praia, né? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Só que a gente não precisa esperar só esse momento para isso, né? Então, hoje a gente sabe que a gente está cada vez mais aflito, cada vez mais irritado, cada vez mais preocupado, né? A gente tem um estado de saúde mental dos usuários, das pessoas, que está cada vez mais instável, né? Com tudo isso que a gente está passando. Aliás, em 2020, 2021... precário mesmo, né? No geral, precário. Precário, né? A gente está só sobrevivendo a isso tudo, né? Então, a necessidade da gente trazer biofilia, que é esses elementos naturais que provoquem bem-estar, que provoquem sensação de bem-estar e que aí aumentem a experiência, aumentem o tempo que você queira permanecer nesse lugar, né? Para que você tenha uma experiência aí de bem-estar, de estar bem, de ter ficado, nem que seja por 5 minutos, mais tranquilo no seu dia. Mas quando você fala de elementos naturais, está falando de elementos naturais tipo planta, tipo na decoração, ou elementos que lembram isso, que trazem isso artificialmente? Também. Falando, aqui está ótimo, porque a gente está exemplificando como que a gente ensina experiência, né? A gente ensina experiência assim. Então, por exemplo, precisamos trazer os elementos naturais, a sensação de contato com a natureza. Como a gente faz isso? Com abertura de iluminação natural. Então, se a gente tem a possibilidade, vocês podem observar que cada vez mais as lojas estão dando um jeito de tirar um pouco do forro de gesso, abrir algumas entradas de luz natural para que a gente tenha essa inserção. A partir do momento que entrou um pouco de luz natural nesse espaço, os shoppings, está acontecendo muito isso. A gente lembra daquelas caixas que você não sabia se era dia, se era noite? Isso tudo já ficou para trás e cada vez mais os shoppings estão mais arejados, com iluminação natural, com vegetação. Então, a gente pode trazer a natureza para dentro, sendo ela na iluminação, na ventilação natural, com elementos naturais, como plantas, e nos materiais também, né? Então, eu posso ter tampos amadeirados. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é, né? Então, ele não sabe disso. Então, assim, a gente também trazendo esses elementos que lembrem, é uma parte da biofilia também. Claro que a gente não pode trazer tudo natural, mas a gente pode trazer esses elementos que lembrem. Então, a gente pode ter uma fonte d'água, por exemplo, né? Você sabe que aquilo ali não é uma cachoeira, né? Mas aquilo ali é aquela sensação que pode ser uma referência, claro. Você tem uma referência e isso vai te conectar com sensações que o seu cérebro já sabe, que você já tem armazenado, e ele faz essa conexão e fala assim, opa, lembrei de que eu já fiquei bem ouvindo isso e volto bem-estar. Sabe que no comecinho da minha carreira eu trabalhei com administração de shoppings, né? E é isso mesmo, assim, 15 anos atrás, a ideia era te fechar numa caixa e tirar totalmente sua percepção de tempo. De dia ou de noite, né? Uma das coisas que eu lembro dessa época, que pelo menos nos shoppings que eu tinha contato, não tinha relógio em nenhum lugar, em nenhum corredor, que era para você não saber que horas eram. Né? E com essas aberturas, isso tudo fica mais óbvio, né?
Sim. Mas eu acho que também tem a ver com uma tendência das pessoas procurarem mais a rua, né? Voltarem a valorizar mais a rua. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, então mais ainda, né? Porque o arejado ficou mais seguro, né? Sim, sim, sim. Então, e todo mundo se esforçando para isso, né? Mesmo dentro de shopping, mesmo em lugares mais fechados, essa sensação aí de bem-estar que os elementos naturais podem trazer, então tá todo mundo olhando para isso, né? Tanto é que hoje a biofilia é uma parte importante que a gente traga para dentro dos negócios, sejam eles dos negócios, sejam eles lojas, escritórios, ambientes hospitalares, né? Então, se a gente hoje vai visitar a estrutura, por exemplo, do Albert Einstein, né, do hospital, você parece estar entrando num grande jardim, né? Então, assim, sabendo que é um ambiente que você precisa se reencontrar com uma sensação de saúde, de bem-estar, né? Então, essa inserção de elementos naturais. Cada vez mais importante isso. Então, isso é um pouco de como a gente ensina experiência, né? A gente vai lembrando aí de todas essas sensações e o que a gente precisa entregar para esse usuário ou devolver para ele, né? Então, mas sempre entendendo com quem que a gente está falando, né? Não dá para, não é tudo para todo mundo, né? Então a gente precisa entender se esse nosso usuário quer um ambiente mais movimentado, quer um ambiente menos movimentado, quer um ambiente mais colorido, quer um ambiente mais branco, né? Então, assim, são essas sensações que a gente pode estrategicamente pensar como os ambientes físicos podem trazer. E complementando aqui, eu tô tão falante que eu tô fazendo até pergunta para eu responder, Paulo. Ô, Paulo, você criou um monstro, Paulo. Vocês no começo perguntaram como a gente faz, a gente está falando de experiência, e como que a gente faz no momento que a gente não está tendo essa oportunidade de viver a experiência. Só que hoje, se a gente for falar de lojas, por exemplo, as lojas elas precisam estar exatamente desse jeito dentro do celular, dentro numa live sale, né? Então a gente precisa trazer esses ambientes de uma forma que estrategicamente o vídeo ou a foto consiga pegar essa fotografia e trazer essa sensação para dentro da casa, para onde você estiver acessando e olhando isso, né? Então, aí um pouquinho do que como o repertório é bom, por isso que é bom a gente assistir bastante filme, ver bastante a fotografia dos lugares, que isso a gente está trazendo, ou eu estou trazendo hoje para dentro dos projetos de loja também. Rafaela, tá faltando uma plantinha aqui nos nossos cenários? Tá faltando. Bruno, se você me der seu endereço amanhã tem várias plantas aí. Olha, a gente pode fazer um reality show depois, no segundo programa, onde você só vai falando aqui, a gente vai mexendo. Vou adorar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho, no meu escritório aqui, eu não tenho, de fato, nenhuma planta, mas é este ângulo de câmera. Porque pro lado da frente, a minha casa inteira, tudo que tem em volta é só planta, sem parar. Muito bom, muito bom. Rafa, você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre instagramabilidade, né? E nunca esqueci esse conceito. Toda hora que eu olho para loja, para shopping, para qualquer lugar que eu vá, eu sempre penso nisso. Você acha que isso ainda é tendência? Agora não é mais nem tendência, agora é obrigatoriedade, né? Porque é exatamente isso. A instagramabilidade, na verdade, é um grande... Você
transforma aquele ambiente, você captura um frame daquele lugar, daquele momento, daquela história, e você captura um frame, e esse frame vai ser postado, vai ser registrado, né? Então, esses frames. E o que acontece hoje? Que a loja inteira precisa ter essa presença digital, o espaço todo precisa dessa presença digital. Então, essa plasticidade, seja do objeto, da comida, do espaço, ela precisa acontecer. Então, se a instagramabilidade uma vez era 2D, né, que ela era uma parede, hoje a instagramabilidade tem que ser 360, porque todos os lugares precisam estar dessa maneira. Então, duas curiosidades, algumas coisas que a gente fez muito durante a pandemia foi a instagramabilidade dos ambientes de trabalho mesmo, né? Porque esse frame, isso daqui que a gente está pegando, e vocês estão olhando aqui, e vocês estão vendo, né, que eu gosto de planta, gosto de livro, tem algumas coisas que fazem parte da minha história aqui. E o que uma vez era totalmente privado, isso tudo acontecia que, para mim, hoje está exposto, né? Então, está exposto. Então, a gente, no começo, a gente recebeu várias questões assim, né? Olha só, tá aparecendo, né, a bandeira do time, né? Coisas que não podiam estar aparecendo ali nessa história. Então, na verdade, a gente acabou fazendo durante todo, no início aí da pandemia em 2020, lá, abril, maio, a gente fez muito workshop aí de como você poderia ter uma presença digital. O teu ambiente, casa, escritório, deveria ter uma presença digital que contasse um pouquinho da sua história, do que você quer mostrar ali, né? Do mesmo jeito que a roupa que você está vestido, você quer comunicar alguma coisa, esse ambiente também deveria comunicar. Então, isso a gente fez bastante. E outro trabalho foi os provadores de loja, né? As lojas ficaram fechadas, mas as roupas, né, as lojas, as pessoas continuaram provando, as vendedoras, ou a dona da loja continuou provando essas roupas, as modelos. Então, assim, aquele provador, aquele vestiário, ele teve que ser adequado com iluminação, com cores, porque a pessoa tinha que estar vendo aquelas provas de roupa acontecer de uma maneira muito agradável para que ela desejasse comprar aquela roupa ou experimentar aquela roupa sem ter tocado na peça, né? Tá. E o ambiente foi muito levado em consideração, porque aí a gente tem que ter uma iluminação estratégica, as texturas têm que ser estratégicas para não brigar, o tapete que filma precisa ser estratégico também para não refletir brilho, para não brigar com a textura do sapato, da roupa. Então tem toda uma inteligência estratégica aí por trás desses ambientes também. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando do Whindersson Nunes. Não sei se você já viu algum vídeo dele. Sim, já. E ele... É que assim, a internet glamourizou de uma certa forma, né? Justamente o contrário disso, né? A bagunça, o coloquial e tal. Muitos dos vídeos dele eram feitos com a cama atrás, desarrumada, com a cama jogada, a roupa jogada na cama e tal. O quanto disso você acha que era proposital? E assim, dá para fazer o bagunçado, só que na verdade arrumado? Dá. Não, eu acho que é muito proposital. O Whindersson é um gênio estrategista, né? É muito proposital. Por quê? Quando você... o que ele quer passar, né? Ele precisa gerar uma conexão, uma identidade com quem está assistindo ele. Quem está assistindo ele provavelmente está com a cama bagunçada, com a roupa jogada, com a toalha amassada. Então, assim, ele precisa gerar essa conexão, falar, que legal, eu também tô, né? É o espelho, né? Eu me vejo ali.
É o espelho, é o espelho. Então, isso sim. E agora, Bruno, você falou uma coisa desse bagunçado. A gente está cada vez mais vivendo o real life, né? Então, assim, não adianta... Não adianta, por exemplo, a gente sabe, quem, por exemplo, te acompanha, Bruno, sabe que você é um cara de muitas referências. Não adianta a gente te colocar num ambiente minimalista, né? Com uma folhinha. Sem livro, sem boneco, sem Funko, não existe, Bruno. Não existe, você não vai nem conseguir falar. Não dá. Então, assim, tem essa questão, eu acho que mais do que o bagunçado ou arrumado, é a questão da identidade, né? Você ter esses espaços que encontrem com a essência da pessoa e que tenham a identidade. A gente vê que tem muita estratégia por trás e muitas coisas, né, fake, maquiadas, mas eu acho que quem consegue se aproximar mais quem encontra, né, em tudo isso a essência, né? Então, assim, qual que é a minha essência? A minha essência é isso, né? A gente começou aqui essa reunião, eu falei assim, gente, deixa eu colocar essa planta para cá, mas assim, isso, né? É a essência. Se você virar aqui do outro lado, também tem mais ou menos a mesma coisa, assim. Tá um pouquinho mais bagunçado do outro lado, mas é basicamente isso. Então, eu acho que quando a gente olha para a nossa identidade, não adianta eu encontrar uma identidade de voz que seja uma pessoa que fala calminho, baixinho. Essa não é a minha identidade, né? Eu consigo dublar isso só um tempo. E assim é também no visual, né? Então, quando a gente vai... transformar nisso, isso tanto para uma pessoa que está no seu home office e que precisa mostrar isso, não adianta eu colocar uma pintura clássica atrás do Paulo que não vai dialogar com ele, né? Então, a gente vai precisar entender quem está ali. E para as marcas é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se uma marca está no DNA dessa marca, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, o espaço dela traduz isso, né? Agora, se uma marca ela quer só traduzir sustentabilidade, verde, não tem nada a ver com ela, isso fica fake, né? E não consegue se manter por muito tempo, ela não consegue passar essa verdade, né? E aí não tem arquitetura de negócios que salve. O conteúdo real faz uma diferença incrível. Você sabe que é curioso que tem uns ícones disso, né? Quantos de nós, quando está começando um filme, ou até na hora de escolher o filme, você fala, não, é baseado em fatos reais, é baseado numa história real. E a gente gosta disso, em geral. A gente tem um apego com isso, falando, nossa, que bacana, isso aconteceu, de fato. Não que não haja dramatização junto, mas você sabe que aquilo tem um lastro real. E a gente dá valor para isso. Claro, né? Claro. E eu acho que cada vez mais, né, a gente... e as pessoas estão... Eu acho que o mundo hoje, né, está mais preparado para essa vulnerabilidade, né, que você mostra um pouco, né, do imperfeito, do real, né, eu acho que é o que a gente quer, né, a gente quer olhar, assim, esse espelho, né, quer ver algo que seja real, que conte, que fale com a gente, né. Tem um arco que você, como especialista em arquitetura e design e tudo, eu vou ousar colocar isso aqui para você. Nem todos os nossos ouvintes vão ter a referência disso, porque, enfim, são décadas aí que talvez alguns deles, talvez você mesmo não tenha vivido. Mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente vivia um momento ali que o design e a criação de vídeos musicais tinha um diretor inglês chamado Adrian Lyne, que ele fazia todos os ambientes dos filmes e dos clipes que ele dirigia,
absolutamente minimalistas, né? Muito branco, um detalhe de uma cor, um neonzinho no canto, uma coisa assim. Ou seja, era tudo fake, no sentido de que era tudo mínimo e colocado ali para causar um enorme impacto. E aí as pessoas, na época, gostaram muito daquela tendência e começaram a decorar os seus lugares assim. Então, todo lugar parecia meio que o recorte de galeria de arte, aquela coisa inexistente para a obra brilhar. A gente está vivendo o contrário disso hoje, né? Que é a realidade, a coisa mais solta, mais livre sendo colocada. Tanto é realidade que vocês estão ouvindo uma obra aqui em cima da minha casa também, agora, nesse momento, tá? É realidade, é real life mesmo, tá? Espero que não esteja atrapalhando tanto. Não, nem estou ouvindo, não. Não, eu ouvi uns apitos da ré do caminhão só, mas... Então pode ser porque tem uma obra aqui do lado também, eu achei que era minha e não a sua. Então tá ótimo. Tá todo mundo achando que a obra da sua casa tá ótima. Paulo, então, o que eu vejo que hoje tem uma sensação de... você realmente viver esse mundo real e tá te dando uma permissão para você ser quem você é, né? Eu acho que isso, seja ele na moda, né? Então, é ok você trazer, por exemplo, você é um cara que gosta de conforto, é ok você se vestir confortável hoje para trabalhar, né? Então, é ok você ir para uma reunião de negócios vestindo um tênis. Então, eu vejo que a gente está num momento onde essa autenticidade, onde essa essência pode vir à tona, né? E isso em todas as nossas formas de expressão, né? Seja ela na voz, seja ela nas coisas, né? No nosso ambiente. Então, assim, é ok a gente misturar, né? E hoje, falando de arquitetura, até mesmo residencial, né? Uma vez você contratava os arquitetos, né? Você não podia nem escolher o que você ia colocar na sua casa, que era o arquiteto que determinava isso, né? Hoje quando a gente fala disso, é quase um absurdo ouvir isso, né? Por quê? Você vai trazer a tua história, aí se você casou, você vai somar com a história de uma outra pessoa, com mais as pessoas que moram naquela casa. Então, é uma soma, e isso devolve para a gente a permissão, como se a gente tivesse sido, né, tirado essa permissão da gente ser o que a gente é, da gente mostrar o que a gente é, né? Lógico, com todos os devidos cuidados para aqueles momentos, para os momentos, né, específicos, mas que a gente hoje tem uma possibilidade de ser mais autêntico, de ser mais real, com tranquilidade, com propriedade em vários quesitos, né? Isso até me lembrou de uma história que eu acho que eu nunca contei em público, mas o Paulo sabe dessa história. Um tempo atrás, num outro momento da minha vida, numa outra sociedade, às vezes a gente tinha que ir em reuniões e tal, eu ia com roupinha de reunião, mas eu tinha um tênis azul, que eu amava aquele tênis azul, e eu ia com tênis azul. E toda vez o meu sócio, na época, que é um cara muito legal, que vai estar um dia aqui no Story Talks Café, vocês vão saber quem é, mas na época ele olhava e falava assim, Bruno, você não pode vir de tênis azul nesse cliente. E isso era louco, porque assim, isso minava toda a minha confiança, como se a minha energia, quando ele falasse isso, caísse totalmente, porque eu me sentia bem com a porra do tênis azul. Sim, né? O Paulo nunca falou nada dos meus tênis. Obrigado, Paulo. Tá não, ótimo. Eu gosto muito dos seus tênis, inclusive. Bruno, mas então eu vou te contar uma história falando desse momento onde, passando ali pelo treinamento, né, do Paulo, de falando, né, e aí a gente estava, então agora você senta para falar, né,
E aí eu não conseguia. Daí até uma hora o Paulo falou, Rafa, não adianta, você não consegue falar sem as mãos, você precisa estar com a mão liberada, porque a italiana precisa falar com as mãos, se prendia a mão não conseguia falar. Daí ele falou assim, não, você não pode ficar com o microfone numa mão e o projetor na outra, o passador de slide na outra, você não vai conseguir falar, você tem que ficar com as mãos soltas, né? Mas isso é a identidade da gente, né? Então, assim, se a gente não se apropria dessa autenticidade, dessa identidade, o nosso lugar onde a gente vive não expressa a gente, a nossa roupa não expressa a gente, a nossa marca, né? Se a gente precisa traduzir isso na nossa marca, ela não vai expressar a gente também. E finalmente a gente está vivendo onde a gente quer essa autenticidade, essa expressão e essa verdade, seja ela das marcas, né? Seja de qualquer relacionamento que a gente tenha. Eu tenho notado, e a Camila Coutinho gravou um vídeo, acho que foi a semana passada, sobre isso, falando da importância de personalidade, autenticidade, né, o aspecto único de cada um, para poder ter graça na influência, não é simplesmente número, é mais do que isso. O que eu acho engraçado dessa história é mais ou menos o seguinte, veja só, todo mundo, na verdade, é único, único, tem uma soma muito particular de coisas que faz você ser você, do seu jeito. E aí, a loucura do processo é assim, as pessoas passaram tanto tempo sendo catequizadas, amassadas, enfiadas em caixinhas, que hoje elas têm dificuldade com a autenticidade. Meu Deus, que loucura isso, você entendeu? Né? E aí você tem que ajudá-las justamente a quebrar as caixas. Né? Quebrar as caixas e dizer, não, sai da regra, sai da norma. Né? Seja você dentro de parâmetros sociais, civilizados, de elegância, mas você, né, não é para ser o genérico. Gente genérica não existe. Isso é uma coisa horrorosa. Não é que não existe, eu acho que está cheio de gente genérica. Então, é péssimo. Querendo a real, né? Não a genérica, a real, aquela que é essencial. Mas isso é super importante e eu acho que a Camila foi uma das primeiras, eu acho que ela é a grande advogada de tudo isso, né? Quando fala que a gente... É isso, né? Ela é isso, né? Ela é ela. Então, assim, quando ela consegue, e você se sente orgulhoso disso, desse conjunto, né? Porque tem um conjunto, essa Rafa que é criativa, que é curiosa, que olha para a referência, que olha isso, ela tem algumas coisas que também não são, que também não são só positivas, tem um monte de coisa que é o contraponto dessa criatividade. Então, essa Rafaela super criativa tem que cuidar para ela focar em alguma coisa, para ela finalizar as coisas. Então, assim, mas esse é o conjunto, né? Esse é o conjunto. Você tem que entender essa complexidade ali, assumir, ficar confortável com os seus desconfortos também, né? Então, e assume esse pacote e fala assim, não, essa sou eu, e eu posso ter um destaque, eu posso ter uma relevância por esse conjunto, né? Eu não preciso ser aquela outra arquiteta que é perfeita, que não tem um fio de cabelo fora do lugar. Não, eu não sou aquela, eu sou essa que tá com o cabelo bagunçado, né? E que tá com um monte de referência, um monte de plantinha. Essa sou eu, né? E essa complexidade que me faz ser assim e que eu encontro pessoas que se identificam com isso e que buscam exatamente isso, né? Então, eu acho que
essa permissão, né, que eu acho que a gente está tendo, a gente sempre teve, mas as pessoas colocaram a gente dentro de caixa, né? Você tinha que ser aquela arquiteta, aquela lá, e hoje não, você pode passar por tudo isso, né? E encontrar, assim, essa sua essência, essa sua voz, né, dentro da sua complexidade e ficar confortável aí, inclusive com seus desconfortos, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias, valiosas e importantes de todo esse movimento que defende diversidades, que defende todas as possibilidades do ser. Talvez a coisa mais preciosa entre todas seja isto, empurrar para um espaço da aceitação de quem você é. Né? Você aceitar quem você é, a sociedade aceitar quem você é, e é isso, aceitar quem você é, o jeito que você é, o gênero que você tem, o corpo que você tem, não importa, é isto que você é. Então, esse movimento, eu acho que é uma coisa preciosa que a gente vive hoje, sim. Por esse lado. E hoje tem aí representantes que estão dando voz a isso, né? Então, a gente vê a Camila na moda, no comportamento, tem uma outra fantástica, que eu acho que é uma mega referência de criatividade, de comportamento diverso, que é a Taide Mello, né? Também que ela é, assim, fantástica, sensacional, e ela faz essa reflexão, ó, essa sou eu, né? Essa sou eu, e você pode ser, né, da maneira ali como você quiser, como você achar melhor, né? Você não tem que entrar na caixa de ninguém, né? Nesse sentido, eu vou compartilhar aqui uma coisa que às vezes as pessoas falam disso em relação a influenciadores, a celebridades, ou a um espaço, digamos, mais midiático. Mas, recentemente, faz, creio que algo como 2 anos, no máximo, uma grande multinacional, para quem a gente trabalha faz bastante tempo, e eu vou até citar, porque aquilo que eu vou dizer, eu considero que é extremamente elogioso, que é a Roche. A Roche, ela estava fazendo uma série de revisões de procedimentos internos. Isso tudo é antes de pandemia, tá, gente? Nada tem a ver com esse momento. É antes, é 2019. Mas, no momento de revisão de padrões internos, de regras, de uma série de coisas que eles estavam revisando, porque entendiam que precisava atualizar, chegou num capítulo, dress code. E eles tinham, no regulamento anterior, uma série de coisas, uma série de páginas sobre o dress code. E o pessoal ali, que é uma empresa inovadora em todos os sentidos, né? Ela é criadora de tecnologias de vida e tudo, mas é inovadora, né, nessa ideia também. Eles olharam o comitê encarregado de analisar aquilo, olhou o dress code, olhou, leu, falou com um monte de gente, chegou numa solução extremamente simples. Rasga, não tem dress code. Gente, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, não tem dress code. E você vai lá e o presidente está de camiseta, eu já encontrei com o presidente de camiseta, de camisa polo, de calça jeans, e está tudo certo. Então, você entende? Rasga o dress code. Exato. Isso é genial. Né? Isso é genial. E aí a gente está falando, quando você rasga o dress code, porque como que essa empresa vai pedir para que seus gestores sejam criativos se você não tem, né? E a criatividade hoje não tem a ver com quem está na criação, né? Vamos falar gráfica. Todo mundo, né? Não, está em quem está gerenciando equipe, encontrando solução, uma nova solução comercial, né? Então, se a gente quer que as pessoas sejam mais criativas, né? Se a gente quer que as pessoas criem mais, pensem em novas possibilidades, a gente vai ter que criar esse ambiente para isso, né? A gente vai ter que dar essas ferramentas e essas permissões, né?
Mas e eu acho que assim, mais importante do que a gente receber essas permissões é a gente se apropriar dessas permissões, né? E que a gente entender que é a partir disso, né, com esse olhar mais múltiplo, sendo para nossa roupa, para nosso estilo, para nossa decoração, né, para tudo que nos cerca, que a gente vai conseguir assim essa identidade mais diversa, essa identidade mais múltipla, que tem todo a ver com esse repertório, com esse novo modo de ver, mais permitindo essa identidade, né? Deixa eu aproveitar e expor um pensamento aqui, e eu vou fazer uma pergunta até para os dois, tá? Para a Rafaela e para o Paulo. Rafa, eu nem sei exatamente qual é a sua geração, tá? Eu acho que a gente deve ser mais ou menos da mesma geração, mas eu sou uma geração ali abaixo do Paulo, né? E na minha geração, uma coisa que se discutia muito ali na época da faculdade e tal, é que em conversas entre amigos, então as pessoas falavam muito isso, sabe? Putz, mas por que eu preciso de terno para trabalhar num país quente? Por que eu preciso de gravata? Qual é o sentido da gravata? Era um questionamento recorrente, né? E quando eu fiz faculdade, né, eu me formei em administração, tinha um pouco isso, assim, esse desejo de, nossa, eu queria trabalhar de camiseta, seria tão legal trabalhar de camiseta e tal. Era uma conversa que rolava. E aí, enfim, quando eu fui para o mercado de trabalho não era assim. Mas, conforme o tempo foi passando, né, conforme a minha geração foi chegando em posições de decisão, isso começou a rolar, né, como rolou na Rocha agora, né? Então eu estou falando aí de um Bruno de uns 20 anos atrás, e 20 anos depois o mundo mudou. Eu tenho a impressão que o que a juventude sonha hoje se transforma na realidade depois de um tempo, né? Primeiro eu queria saber se vocês concordam com isso, e segundo eu queria saber o seguinte, olhando para a juventude de hoje, e o Paulo eu sei que tem 2 filhos, Rafa, eu não sei se você tem filho ou não, mas olhando para a realidade de hoje, como é que vai ser o mundo daqui 20 anos? Nossa, essa de 20 anos é difícil. Ou 10, pode ser. Mas eu acho assim que tem total sentido, né? Que quando a gente tem o poder de decisão, né? Quando a gente vai tomando aí essas decisões, a gente consegue expressar. Se a gente não se perdeu no caminho, né? A gente consegue expressar o que a gente pensa, o que a gente pensava, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Acontece muitas vezes que a gente morreu, né? A gente colocou um pouco de areia na pessoa sonhadora que a gente era, idealista, né? Ativista. Entrou demais no molde, né? Entrou demais no molde. Comprou o molde, Comprou, vestiu e acha que esquece quem era aquela outra pessoa, né? Então, eu acho que isso sim acontece, mas passa, eu acho que essa geração, então, eu não sei, Bruno, mas eu entro eu 40 esse ano, né? Então, mas eu sou de uma geração, a minha década foi a década que questionou, então, assim, por que as mulheres precisam casar, ter filhos e tudo antes de tal idade, né? Então eu já tenho aí, a gente tem algumas, né? Essa geração questionou isso, né? Por que eu preciso ser mãe? Ou eu preciso mesmo ser mãe? Eu preciso ser mãe agora? Eu preciso casar agora, né? Então eu tenho que ser bem-sucedida? Eu tenho só que trabalhar? Ou eu posso optar por não trabalhar? Então eu acho que foi uma geração que teve essas permissões, né? Então, esse é o meu ponto de vista dessa primeira pergunta. Sei o que o Paulo acha. Olha, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu tenho 10 anos mais que o Bruno, um pouco mais do que isso em relação a Rafaela, e eu me lembro, primeiro, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 para 14 anos.
Então, veja só, existia uma série de outras coisas que estavam acontecendo ali, e no meu caso e na minha vida, que elas colocavam outras relevâncias para alguns símbolos, digamos assim, de negócios, de trabalho. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu coloquei, por necessidade de participar de uma reunião, coisa assim, não foi com 14 anos, mas foi muito jovem, talvez com 17, 18, a primeira vez que eu tive que colocar camisa social, ou me preocupar de pôr paletó ou gravata, eu fiquei muito contente de fazer isso. Uhum. Embora eu já fosse guitarrista, tivesse banda de rock e essa coisa toda, dentro do contexto que eu estava me desenvolvendo, de espaço de trabalho, aquilo, pelo menos na minha geração, na minha época, aquilo tinha um significado de conquista, porque ninguém pedia para você se preocupar com isso se você não tivesse um mínimo de ocupação de espaço, de relevância naquilo que estava acontecendo. Então, exato. Então, num primeiro momento, para mim, aquilo fazia parte de algo que era crescimento. Inclusive porque eu era muito jovem. Então, havia uma necessidade de uma certa afirmação, porque praticamente todo mundo que estava na reunião comigo, todo mundo era mais velho que eu. E para eu poder ter algum direito de abrir a boca e dizer alguma coisa, não era fácil. Então, percebe que eu deixei crescer a barba logo naquela época para parecer mais velho. Então, você entende que tem todo um lado estratégico que você utiliza determinados símbolos. Depois eu fui fazendo outro caminho ao contrário, né? Exatamente, porque eu cansei daquilo, porque eu também ocupei, de fato, uma certa posição, e aí eu já não estava mais preocupado com o símbolo, eu estava preocupado com o trabalho, com o que eu gostava de fazer. E aí sim você começa a desconstruir. E aí vem aquela observação que eu faço o tempo todo, que se reflete em estrelas, se reflete em CEOs, presidentes, empresários, seja quem for. Quando você você não faz mais esforço para aparecer. Essa que é a questão. Então, dane-se, eu não estou nem aí, eu estou de camiseta, eu estou de hoodie, e é isso. E tudo bem. Então, você entende que tem um arco aí, num momento em que o símbolo tinha uma importância, e um outro momento em que o símbolo é totalmente indispensável. É isso que eu sou. Eu gosto muito mais, neste sentido, da sociedade mais aberta à realidade que a gente vive hoje. Agora, Rafaela, agora você tem que se virar com sua futurologia de 10 ou 20 anos. Ai, olha, assim, é muito difícil a gente, né, fazer uma futurologia e prever alguma coisa. Mas eu vejo como a gente vai estar em 10, 20 anos, né? E aí tem a ver muito com o que você falou das gerações, né? Então, é inquestionável o poder da tecnologia, né? Tudo que a gente falava há um tempo que parecia futurístico, inimaginário, hoje é real, né? Ele só pode ser que não está disponível para você hoje, mas já está disponível em algum lugar para alguém, né? Então, isso está muito perto de acontecer. Mas cada vez mais que a gente se aproxima né, e não é nem se aproxima, emerge em tecnologia, tem um outro lado que vai ser cada vez mais levado em consideração e cuidado, que é a questão de sustentabilidade, né? Então, eu acho que a gente não vai mais falar de tecnologia sem sustentabilidade, né? É indissociável isso, né? Então, se a gente está falando, se hoje a gente tem que explicar o tecnologia e sustentabilidade, daqui 5 anos a gente não tem mais que explicar, né? Tecnologia e sustentabilidade, ou empreendedorismo e tecnologia, vai ser algo único, é uma coisa só, né? Então,
qualquer aposta é nisso. Então, como que vão estar essas pessoas extremamente preocupadas com isso, né? Com esse planeta que não foi tão bem cuidado quando chegou ali e todo mundo vai ter que fazer tem uma devolutiva aí maior, né? Em outro ponto também, eu vejo que e volta lá nessa questão de experiência. Quanto mais a gente se distancia, né, até fisicamente, ou as relações tecnológicas aumentam na nossa vida, a nossa necessidade de afeto, de sensações, de marcas que nos despertem sensações, lugares que nos despertam sensações, vai ser cada vez maior. Então, completando aquela primeira pergunta, como vai ser, né, essas experiências, cada vez mais a gente vai buscar experiências, né? As próximas, nem são as próximas gerações, mas quem que está aqui já com a gente cada vez mais vai estar mais preocupado com isso, né? Com momentos assim que preencham, né? Que esses momentos possam ser preenchidos. Então, eu acho que eu vejo isso, né? Sustentabilidade, tecnologia com uma força, né? Indo para o mesmo caminho, né? Caminhando juntos com a mesma força e sensações, experiências que possam valer a pena, né? Esse momento que a gente está por aqui. Olha, eu gostei muito de alguns pontos que a Rafa colocou aqui, e eu tenho 2 filhos, né? 22 e 17 anos. Então, veja só. Primeiro, aquilo que a gente estava falando sobre comprar o molde, né? O espaço de autenticidade, esse espaço que a sociedade tem hoje para, eu sou isto, eu sou este. Se eu levar em conta o que eu vivo e o que eu vejo com eles e com o círculo próximo deles, isso é absolutamente fato dado na cabeça deles. A ideia é, eu sou isto, e se você não me aceita, você está errado. Porque você não tem o direito de não aceitar quem eu sou. Para eles, esse é um fato. É muito diferente da caixinha, né? Então, basicamente, você não tem... Por que você teria o direito de não aceitar quem eu sou? A pergunta mudou, é ao contrário para eles. Agora, em termos de atitude, eu acho justamente que esse aspecto do valer a pena, Rafa, é essa ideia que você trouxe. Valer a pena, a imersão e aquilo que é importante para mim, aquilo que é realmente, ou seja, vale a pena. Esse é o grande marco que eu enxergo para eles. Porque é basicamente o seguinte, eles têm uma infinita impaciência com qualquer formalidade que não os interesse, mas uma imensa dedicação para qualquer coisa que eles considerem legal. Eu quero isto, então eu passo 3 horas assistindo, eu vou jogar não sei onde, eu acordo às 4 horas da manhã para ir jogar basquete. Não sei, ou seja, tanto faz o que seja, contanto que valha a pena. Esse ponto que você colocou. E eu acho que a gente vai ter aí também um crescimento dos aspectos imersivos de experiência, tanto no digital quanto no real. São duas coisas, não necessariamente convergindo com um espaço que tenha tudo, mas acho que essas duas coisas vão ser muito interessantes. Mas essa imersão, ela precisa justamente dessa ideia de experiência. Não é a imersão só visual, é a imersão de sentimento, né, que vai provocar essa sensação do valer a pena.
E até mesmo de propósito, né? Hoje as marcas, para conseguirem dialogar com essa geração, estão tendo que se reinventar, e quem não se reinventa está ficando pelo caminho, né? Então, se não tem um propósito claro, real, do que for, né? Do seu ativismo aí, e necessariamente precisa ser ativista em alguma coisa. Então, se você não tem claro esse propósito e não expressa isso, né, fica também pelo caminho e não tem essa porque conexão. É parte da construção do que vale a pena, né? O que vale a pena tem propósito, não tem jeito de uma coisa sem a outra. Mas o resumo é que essa geração vai matar o bullshit daqui a uns anos, é isso? Ah, não tem espaço. Cara, não tem espaço para bullshit. Não tem espaço para bullshit. Tem um gesto que o mais novo, principalmente, tem 17, o Enzo, tem um gesto com a cabeça que ele faz, quando ele começa a escutar alguma coisa, e tanto faz quem seja, eu, a mãe dele, ou a televisão, ou qualquer coisa, que ele seja, por alguma razão, obrigado a ouvir, e que entra no blá, 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 no bullshit, na formalidade, tem um gesto dele que é muito característico, que ele começa a fazer assim. Ele fecha o olho, abaixa a cabeça e ele fica assim. E você consegue ouvir o pensamento dele dizendo assim, tô ignorando essa merda. Tá bom. Tá, deixa embora. Cara, é absolutamente assim. Absolutamente assim. Né? Então não tem espaço para isso. Seja relevante. Porque senão eu já fui. Mesmo que eu fique na sua frente, eu já fui. Já foi, exatamente. Entendeu? Ele já foi. Ele está na sua frente. Ele continua ali, por uma questão puramente de educação. Sim. Mas ele não está te ouvindo, mas nada. Nada, cara. Nada. Então, obrigado pelas digressões filosóficas aí, mas deixa eu trazer o papo agora mais pro pé no chão de novo. Rafa, eu posso estar falando besteira aqui, mas me parece que você começou sua carreira em Sinop, certo? Certo. Que né, sua família vem de lá, você ainda mora lá, né, parte do tempo, se não me engano. Como é que foi? Porque, assim, do ponto de vista de quem está em São Paulo, por exemplo, para 90% dos paulistanos, eu tenho certeza que eles ouvem falar de Sinop e falam assim, putz, não tem nada em Sinop, né? Como é que foi para você, né, uma arquiteta, começar um trabalho em Sinop e, de repente, virar uma referência nacional, de repente estar numa casa-cor? E o que eu acho mais curioso é que, assim, não é que você se mudou para uma cidade grande e fez sua carreira lá, não. Você fez trabalhos muito relevantes da sua carreira na sua cidade de origem mesmo. Como é que foi esse movimento? Não é um movimento muito comum, né? Eu só quero colocar um adendo aqui, porque os paulistanos, que aliás eu não nasci em São Paulo, os paulistanos em geral, eles acham que qualquer coisa que caia fora da megalópole não é relevante. Não é Sinop, não, tá? É tudo mesmo. É bem isso mesmo. Então, eu nasci em Sinop, né? Meus pais foram para lá, a cidade estava começando. Então, não era só que eu estava numa cidade do interior, eu estava numa cidade, a cidade estava crescendo comigo, né? Era uma cidade pequena, em formação. Eu acho que isso foi um dos fatores principais, porque eu me sentia agente de mudança, eu me sentia protagonista ali. Então, eu podia fazer diferente, né? Então, eu sempre fui muito envolvida com organizações sociais, Interact. Então, assim, se a gente queria mudar um aspecto da realidade, então as crianças não tinham, em determinados bairros, não tinham escova de dente, ou higiene dental não era legal. Então, a gente fazia uma campanha, convidava dentistas e mudava, e tinha um protagonismo de mudar aquela situação. E a mudança acontecer, né, perto de você.
Exatamente. Então, assim, eu nunca senti com que o mundo acontecesse se eu não fizesse parte. Eu sempre me senti totalmente responsável por aquilo, né? Alguém, às vezes, falava, parece que você leva o mundo nas costas. Eu sempre senti um pouco assim, sabe? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que ter nascido na cidade, lógico que eu venho de pais, né? O meu pai muito empreendedor, o fazedor, eu cresci vendo aquilo, então, assim, eu sempre fui muito protagonista nisso, queria uma coisa, ele não estava contente, né? Então você vai lá e muda essa realidade, né? Então, se você não está contente com isso, você muda. Se você não está contente com essa turma que você está estudando, você estude mais para conseguir, né, passar para outra turma. Então, eu sempre senti que essa responsabilidade era minha, né? Que eu poderia fazer isso. E assim foi. Essencialmente, você faz algo. Né? Você faz algo, né? Não você não está ok, você faz algo. Você faz algo, né? Tá na tua mão você fazer isso, né? Então, e isso era um drive automático para mim. Na faculdade também. Então eu não gostava de algumas coisas que aconteciam. Eu falei, bom, como que eu posso fazer para mudar isso? Eu tenho que ser líder de classe, depois diretora do centro acadêmico, né? E aí foi. Então, assim, eu sentia que era isso que eu tinha que fazer para... E eu sempre fui muito ativista, né? Eu acredito nas coisas, eu acho que a gente pode mudar esses cenários e eu encontrava meios para seguir com as minhas ideias. Então, sempre foi assim. Quando eu voltei para o Mato Grosso, eu trabalhei, no final da faculdade, fui trabalhar com o Jaime Lerner, né? E aí, então, eu tive algumas referências de pessoas fazedoras, né? Que realmente colocam as suas ideias, tiram as suas ideias do papel, né? Eu sempre aprendi que a ideia não é nada se você não realiza ela, né? Você construir uma ideia é nada se você não tem essa ideia, coloca, se esforça e realiza. Então, eu fui vendo, e o urbanismo dava isso, né? Você podia, assim, uma rua que você corta, você faz com que as pessoas cheguem de um lado para o outro mais rápido. Então, assim, ter olhado o urbanismo também foi mais um dos pontos que me levou a falar assim, não, a gente tem ferramentas para conseguir mudar, seja a sociedade, seja, né, qualquer lugar. E aí eu trabalhei com o Jaime Lerner, depois fui trabalhar com o plano diretor e voltei para o Mato Grosso para trabalhar com o plano diretor. E era um momento no Brasil que tinha, a gente tinha uma lei que todas as cidades tinham que aprovar seus planos diretores, então trabalhei muito nisso, e depois vi que o urbanismo, que a iniciativa pública, ela me amarrava e ela não deixava que eu pudesse expor as minhas ideias. Fui para iniciativa privada, onde sim, então eu acho que as casas precisam ser diferentes, né? Então eu vou encontrar os clientes que possam acreditar que as casas possam ser diferentes, não precisa ser o telhadinho assim, pode ser reta, pode ser colorida, e assim foi. Então, eu nunca fiquei esperando muito que as coisas acontecessem, Bruno, e aí, quando eu lá, eu sempre me provoquei a não ser a mesma pessoa de ontem, sabe? Parecia essa minha inquietude, tanto de ver as coisas, mas é uma inquietude também minha, de transformar. Não posso fazer sempre igual, não posso fazer sempre assim, né? Não posso entregar a mesma coisa. E aí, somado com essa questão que meu pai sempre falava, né? Que tinha muita coisa no mundo para ver e tinha muita coisa no mundo para fazer, eu não deixei que uma geografia me limitasse, né? Então, e hoje eu tenho
hoje eu tenho a voz, né, para falar que essa geografia não nos limita, né, se a gente não quiser, né, então, assim, a gente vai entregar nossa essência onde for, então, mesmo em São Paulo, que pode ser que achem que o meu sotaque é do interior, é caipirado, não tem problema, porque eu já me encontrei nisso e tá tudo certo. Então, eu nunca permiti essa limitação, que eu não podia fazer uma coisa, ou eu não podia estar nesse lugar porque eu era mulher, eu não podia... essas limitações, assim, eu nunca entendi muito bem elas, e eu acho que ignorei, fiz igual seu filho, Paulo. Tá bom. Passa reto. Você não pode. Reto. Tá bom, né? Um dia uma pessoa querida, falou assim, por exemplo, em São Paulo, se você um dia mudasse para São Paulo, você ia ser mais uma arquiteta, né? E daí eu só olhei para ela e falei, tudo bem, não. E aqui tá assim, antes de você achar o seu lugar aí no mundo, é você achar o seu lugar dentro do teu próprio espaço, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente acha isso, a gente é mais criativo, a gente consegue dar voz às nossas ideias, a gente consegue realizar mais, mas a gente vai ter que se apropriar desse lugar, né? Confortável, desconfortável, enfim, a gente tem que se apropriar desse lugar. Dono de si. Algumas pessoas vão ser dono de si. Esse si é um pouco mais complicado ou menos complicado, mais fácil ou menos fácil, mais difícil, com outras dificuldades, mas ser dono de si é a melhor coisa que existe no mundo, na vida. Porque aí você pode expandir para outros lugares. Se você é dono de si. E uma coisa é assim, a gente ser dono de si, se encontrar aí o contrato que te dá propriedade de si mesmo, né? Exato. Às vezes você fala assim, gente, eu não estou achando esse contrato, acho que eu não sou muito dona, né? E quando você encontra isso, você consegue eu acho que assim, todos os criativos, né, tem uma questão de insegurança muito grande, né? Será que isso que eu estou fazendo é legal ou não? Será que isso é único? Será que vai dar certo? Tem muitos serás, né? Tem uma questão de... E quando você encontra esse contrato, que você vê que você realmente é dono de si e que você tem esse encontro, essa voz, essa autenticidade sua, você coloca para fora, e hoje eu vejo muito assim, os projetos que eu aceito, eu geralmente aceito, eu não tenho... você pensa assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter uma boa ideia? Será que eu vou ser genial nesse projeto? E aí tem aquela questão. Então, vai confiando na sua intuição, né? Tem coisas que você fala assim, não é para ir, né? E tem coisas que você fala assim, não... Eu vou, e agora eu vou encontrar as ferramentas para fazer isso aqui, tá? Eu vou encontrar as ferramentas para me deixar preparada para isso, né? Mas tem que entender que a gente tem um lugar para que a gente tem um lugar de fala, a gente tem um lugar para mostrar quem nós somos. Esse mundo permite a gente está vivendo nesse momento de mundo que nos permite. Então, a gente tem que aproveitar esse privilégio e fazer jus a ele, né? Então, eu me sinto um pouco assim, eu estou vivendo aqui, eu posso realizar o meu sonho, de repente estou realizando o sonho de um monte de gente que viveu um tempo diferente, que não conseguiu, né? Uma mulher que não conseguiu sentar numa mesa cheia de homens para debater um projeto, né? Uma mulher que não conseguiu
defender uma ideia. Então, eu acho que eu vivo um pouco disso, né? Aproveitando esse privilégio, desse momento que a gente vive, dessa voz que a gente encontra e desse contrato social, né? Esse contrato aí de dona de si que a gente tem para poder realizar as coisas. Acho que falei um monte, né? Prolixa. Mas você sabe que é muito legal quando você fala dessa questão da intuição, né? De saber ouvir o que é que você, né? O que tem dentro de você, o que você sente em relação àquele negócio que está sendo proposto, em relação àquele projeto que está vindo. E cada dia mais eu tenho escutado mais gente se referir a esse termo alinhamento. Tem alinhamento de quem você é com o que estão te pedindo? De quem você é com o que você está sendo chamado a fazer? Porque com alinhamento a vida fica infinitamente mais simples. Sem alinhamento ela fica muito complicada. Muito. Rafaela, uma outra pergunta aqui. Eu sei que você já expôs na Casa Cor, né? Eu sei que você já teve projetos em revistas importantes, enfim, você já rodou bastante aí. Qual foi o projeto que mais te trouxe felicidade, que mais te emocionou? Ai, olha, eu acho que assim, eu acho que o projeto o que mais traz felicidade é sempre o próximo, né? É sempre o próximo que é naquele próximo que você vai ser melhor. Eu sempre acho isso, né? Mas me emociona muito isso, os projetos que a gente consegue fazer para que a comunidade consiga se apropriar deles, né? Isso seja um projeto de varejo, que a gente consegue dar acesso a muitas pessoas a comprar ou consumir ou ter acesso a olhar determinada situação, né? E eu vou falar que tem um projeto aí que é o próximo, né? Esse projeto a gente está em desenvolvimento, mas está trazendo uma emoção assim bem diferente para mim, que é um projeto que a gente está fazendo aqui na comunidade de Heliópolis, né, para o varejo de Heliópolis, né? Então a gente está fazendo um projeto grande onde a gente está capacitando escritórios de arquitetura dentro de Heliópolis para que possam transformar o varejo, né, as lojas, em lugares melhores, em espaços melhores, mais agradáveis e que possam servir a comunidade de maneira mais inteligente, mais empática, né? Então, eu vou te falar que esse é um projeto que está me deixando bem, bem feliz. Eu acho que sempre quando a gente consegue emocionar, Bruno, é importante, né? Eu acho que quando você consegue trazer um sorriso, provocar, trazer um sorriso, fazer com que a pessoa passe, que seja numa vitrine e sorria, né? Eu acho que você ganhou aí, né? Eu acho que você foi feliz, o arquiteto se deu bem quando ele consegue fazer isso, né? Então, mais importante do que as premiações, já tive premiação nacional, internacional, projeto em revista nacional, em blog internacional, várias publicações. Mas eu acho que o mais feliz é quando, de repente, alguém te escreveu que foi naquele lugar e que estava chateada e foi lá e ficou mais feliz e que transformou, que seja os 5 minutos do dia dela, né? Eu acho que é isso, é o que me emociona, é o que me transporta, me transporta para esse lugar de magia que a gente trabalha, né? Então, assim, é aquilo que fala assim, não, isso valeu a pena mesmo, valeu a pena esse esforço. Se eu conseguir devolver 5 minutos, né, de felicidade, de encantamento, de provocação, se a pessoa ficou pensando, se ela guardou essa foto, seja numa parede instagramável, e aí ela guardou a foto do filho dela, e toda vez que ela olha essa foto no celular, ela sorri, seja
mega loja que a gente foi, que a gente fez e que a pessoa foi lá e saiu com aquela compra, tendo ali materializado a realização de um sonho, de uma conquista dela. Eu acho que é isso, sabe? Você tem que provocar e você tem que, em dias tão duros como os que a gente vive, se eu consigo devolver aí um sorriso ou 5 minutos de um joy, né, para uma pessoa, a alegria tá aí. E realmente esse projeto de Heliópolis tem me deixado muito feliz. Bacana, parece ultra desafiador e muito importante. Muito importante. E falando disso, até é legal que a gente falou disso. Você sabe que passando né, todo esse período de pandemia, a gente sempre, né, tem falado muito que hoje a gente consegue, né, comprar tudo que a gente quiser no celular. Isso, a pandemia, né, agilizou certos processos. Acelerou, né? Se isso era uma coisa que estava acontecendo, a pandemia acelerou numa potência gigantesca isso. Só que agora, para a gente sair da nossa casa, a gente vai querer encontrar prazer nos lugares, né? Então, eu acho que o comércio, que os lugares, eles voltam a ser como eles eram antigamente, sabe? Que você ficava assim, no final de semana eu vou naquela rua, naquela loja, naquele lugar, porque eu vou ver um disco, eu vou ver uma roupa, eu vou ver um tênis, eu vou ver um livro, né? Então, eu acho que devolveu isso. Ele não é simplesmente a compra de alguma coisa, porque essa compra todo mundo consegue fazer. E sim, vai te devolver essa sensação de você ir no lugar, essa experiência. Esses dias eu vi uma foto, era de uma rua da Little Italy, em Nova York. Era uma foto, acho que de 1920, né? Com todo aquele burburinho, as pessoas super arrumadas, indo, né, visitando as lojas, né? Eu acho que, né, olhando as devidas proporções, a gente vai voltar nisso agora, sabe? Quando você sai de casa, você fala assim, eu acho que eu preciso de uma experiência, eu quero alguma coisa para me preencher, né? Então, eu acho que esses espaços, eles de negócios, comerciais, vão ser isso. Eles vão nos preencher, nos emocionar, e eu acho que a missão de quem trabalha, né, com negócios como eu, ter muita sensibilidade para entender quem é essa pessoa que está do outro lado e conseguir, através da arquitetura e do design, emocioná-la, né, trazer um joy, uma alegria, e devolver o encantamento da vida que a gente ficou um pouco machucado nesses últimos tempos. Eu acho que faz muito sentido isso que você está dizendo, porque hoje em dia a gente não tem um problema prático para obter o objeto, né? Ir lá e comprar a coisa. Eu não preciso sair do meu escritório para comprar quase nada. Não é essa a questão. Não é para eu ter acesso ao negócio. Isso é muito pouco. Né? A experiência e tal. Aí é verdade. Muito legal isso. E, Rafael, já que você estava falando do projeto de Heliópolis, como é que... Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, como é que uma loja pequena, né, de uma empresa pequena, às vezes até num lugar, enfim, mais pobre e tal, pode fazer para criar ambientes incríveis que tragam experiências, né, sem materiais caros, sem coisas de design que são, infelizmente, nem todo mundo pode pagar. Então, e aí eu vou falar que parece que a gente está voltando exatamente no mesmo assunto, mas é isso, a gente tem que encontrar a nossa essência, né? Você tem que saber com quem que é teu usuário, quem que é teu cliente, quem que está consumindo, e entender a sua essência. Você sabe que teve um período, a gente está falando, a gente também tentou se encaixar, né? Se enquadrar em alguns estereótipos, tal e coisa. As lojas também, né? Elas tentaram, em alguns momentos, se enquadrar nos estereótipos
a loja tem que ser assim, tem que ser assado, e foi aí que muitas delas perderam a mão do seu negócio, né? Porque elas perderam a sua essência, né? Então, assim, se a gente tem a loja da Dona Maria, que a Dona Maria é uma pessoa super colorida e que as pessoas gostam de ir comprar roupa lá porque ela se veste assim, a loja é assim, é encantadora, é colorida, isso tudo, não adianta a gente chegar com aquele recorte minimalista que o Paulo falou, colocar 2 ou 3 peças que vão falar que a Dona Maria quebrou, né? Que a Dona Maria está sem estoque, nem mercadoria para pôr na loja, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, uma loja ali, como que a pessoa vê que ela é uma loja de sucesso? Quando ela está com bastante produto, né? Então, assim, a gente tem que entender quais são os símbolos que estão na cabeça daquele consumidor e trazer. E tudo está na observação, né? Está na observação do que as pessoas gostam, do que as pessoas estão olhando, né? Então, a gente consegue, eu sempre falo que entender como que é essa pessoa que está vindo na sua loja e como que ela gosta, né? Então, às vezes, você tem uma loja que o provador é pequeno e você aumentando o provador, né? Você tirando uma prateleira que tem lá e aumentando o provador, você traz uma experiência de compra para aquele cliente muito maior. E aqui a gente não está falando de ter gastado nenhum real, né? A gente só está falando de ter abrido um pouquinho mais de espaço. Então, o cuidado e a observação, ela não custa dinheiro, né? Mas ela custa, sim, o tempo, né? De você realmente não só olhar, né? Não só, mas você conseguir enxergar o que realmente está ali atrás, né? Então, essas observações que a gente consegue, todos nós conseguimos, né? Com o recurso que a gente tem, melhorar esses espaços. Significado. O tal do valer a pena, né? Por que eu estou fazendo alguma coisa, tem que valer a pena. Tem que valer a pena, tem que valer a pena. E às vezes a gente vê que você tem aquilo lá na loja, eu tenho um estoque enorme e o showroom tá pequeno, ou assim, porque sempre foi assim, mas precisa continuar sendo assim. Então a gente também questionar isso, né? Questionar os nossos conceitos. E tem uma coisa, Bruno e Paulo, que também foi acelerada pela pandemia, que é o nosso acesso ao conhecimento, né? Então, hoje a gente consegue, através aí desse compartilhamento de informação, aprender muito, né? A gente consegue aprender muito a todo momento. Então, eu consigo entrar em um lugar, me conectar com pessoas que possam ajudar, né? Então, isso é importante para a gente saber que a gente não está sozinho, as nossas dúvidas não são só nossas, tem mais gente com essas dúvidas e que a gente pode encontrar quem possa nos ajudar nesse caminho, né? Muito bem, bom. Conexão. Que bom. Pois as primeiras perguntas se conectando com a última. Justamente, né, o ciclo todo aqui que a gente cumpriu aqui. Rafaela, foi sensacional esse papo contigo. Gente, eu adorei. Muito sensacional, bom. Porque a gente cumpriu uma distância enorme com vários assuntos de arquitetura a comportamento, futurologia. Olha, divertidíssimo, sensacional. Recomendo. Vai ser sensacional. Muito bom. Meninos, vocês são demais. É sempre ótimo falar com vocês. A troca sempre é tão boa, tão estimulante, né? Saio daqui com vontade de sair correndo, fazendo mais coisas, Bruno. Quero fazer mais coisas ainda. Então, vem arrumar aqui minha estante, por favor, que eu estou precisando de ajuda. Colocar a vida na sua estante, planta, a decoração, tá certo. Pede pro tio Paulo das plantinhas mandar umas plantas aí que eu te ajudo a arrumar.
Fechado. Eu vou selecionar alguns, se deixar morrer, vai ver. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tanto para quem está assistindo quanto para quem está escutando. Não esqueçam de se inscrever no canal, independentemente do canal que você está usando aí. Não esquece de clicar no sininho. E se você gostou desse programa, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos. Se você tem um amigo ou uma amiga arquiteta ou decoradora, enfim, mande para eles também. E, Rafael, esse é o seu momento jabá. As pessoas que quiserem te procurar, te contratar, então, como é que elas te acham? Bom, elas me acham nas redes sociais, né? Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Rafaela Dalmaso, @RafaelaDalmaso, e Janduia, Estúdio Janduia, Janduia Arquitetura de Negócios. Nesses canais vai estar um desses nomes. Então, Rafaela Dalmaso, Janduia, eu estou sempre nas redes, né? Então, tô lá, pode me encontrar lá, não 24 horas, mas pelo menos umas 18 horas estou conectada. Obrigada, gente, obrigada pelo convite. Obrigado. Eu adorei estar aqui com vocês. E esse café é muito bom. Vocês são incríveis demais, todas as ideias, todas as pessoas que vocês conectam. É muito bom estar por perto. Que bom, é uma felicidade nossa também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.